Bem-vindos ao canal Herdeiro de Deus. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, conforme o horário que você ouvir e assistir esse vídeo. E nesse vídeo nós queremos falar algo muito interessante e importante para mim, para você, para todos os cristãos. O título desse vídeo ele diz: esqueceram de que Jesus voltará. Em 2 Pedro 3 e o verso 3 e o 4, a primeira parte diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Tem havido uma descrença praticamente geral acerca da volta de Jesus. Ontem, eu conversando com uma pessoa que, entre aspas, se diz cristã, que diz crer em Deus, que diz ser evangélica, e ser evangélica não quer dizer ser nascida de novo, ser evangélica não quer dizer que vai ser arrebatada, ser evangélica não quer dizer que tem o Espírito Santo. Ela disse a mim em alto e bom som algo estarrecedor que me chamou a atenção e por isso eu estou fazendo esse vídeo. Ela disse que essa afirmação de que Jesus vai voltar é uma mentira. Não, ela não crê que Jesus vai voltar. Isso é conversa mole. Que isso é história. Isso é invenção, que Jesus não vem coisa nenhuma, que Jesus já veio. Quando ele ressuscitou, ele veio, e quando ele nasceu, ele veio, mas que ele vai voltar aqui para essa terra, jamais isso vai acontecer. Isso é uma história, isso é uma mentira. E eu fiquei estarrecido ao ouvir isso de uma pessoa que diz conhecer a Bíblia, que diz crer na Bíblia. Mas eu estou falando isso para você entender que assim como uma pessoa eu ouvi, muitas têm isso guardado no coração. Porque a palavra está se cumprindo exatamente o que está escrito aqui. Onde está a promessa da sua vinda? Quer dizer, o fato de Jesus não ter voltado ainda está levando as pessoas estão caindo no engodo satânico de fazer dele um mentiroso, dizendo que ele não vai voltar. Se está dizendo que Jesus não vai voltar e que isso é uma história, é uma mentira, está dizendo que ele é mentiroso, está dizendo que ele mentiu. É o que eu falei para ela. E que 1845 vezes é citado na Bíblia acerca do retorno de Jesus, quer no Novo, quer no Velho Testamento. E mesmo assim, os cristãos, os que se dizem evangélicos, os que dizem crer na Bíblia, os que dizem ser fervorosos muitas vezes, não estão mais crendo, esperando na perspectiva da volta do Senhor Jesus. Não se passa pela cabeça de muitas pessoas que Jesus vai voltar e que Jesus ele pode vir hoje. E uma outra coisa interessante que ela falou é acerca do arrebatamento. Não crê, não existe essa coisa de arrebatamento. Quer dizer, faz de Jesus um mentiroso. A que ponto nós chegamos? E de fato, o apóstolo Pedro disse
que nos últimos dias viriam escarnecedores e iriam dizer: onde está a promessa da sua vinda? Então as pessoas perderam a essência, muitos em todo o mundo. O foco está sendo, até por parte de muitos pastores, na questão política que o Brasil atravessa. E estão esquecendo de anunciar a volta do Senhor Jesus. Esquecendo de anunciar o Evangelho. Esquecendo do reino de Deus, porque o foco de cada um de nós deve ser o reino de Deus e não o reino deste mundo. O Senhor Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se fosse deste mundo, meus servos pelejariam por ele. E nós não somos desse mundo. Nosso reino não é daqui. Nós somos cidadãos. Nós fazemos a nossa parte cidadã, politicamente falando, votamos. O que nós temos que fazer é orar apenas pelo Brasil, mas o foco não pode ser perdido acerca da volta de Jesus. É por isso que o Senhor Jesus disse: a hora em que não pensais virá o vosso Senhor, porque vão estar exatamente com o pensamento de que ele não vem. O coração das pessoas vai estar tão frio, que não se passa pela cabeça que ele pode voltar hoje, que ele pode voltar na madrugada, no cantar do galo, ao entardecer, ou daqui a alguns minutos após eu fazer esse vídeo, amanhã, depois de amanhã, ou qualquer hora do dia de hoje. A volta do Senhor Jesus é certa. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então o Senhor Jesus é a verdade. O Pai é a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. A palavra é a verdade. As Escrituras são a verdade. A verdade é Jesus. E Ele disse que vai voltar. Não importa as circunstâncias, não importa o cenário, não importa o que está acontecendo no Brasil, no mundo, Jesus voltará. Guarde isso, mantenha isso vivo no seu coração. Eu fiquei impactado. Claro que eu não deveria nem ficar, porque eu conheço as profecias e o que está escrito, mas é de ouvir claramente algo que está escrito aqui se cumprindo. Nos últimos dias viriam dizendo, escarnecedores: onde está a promessa da sua vinda? Em outras palavras, ele não vai voltar. Isso é história, isso é mentira, isso é invenção, coisa de crente, coisa de igreja. Veja tal absurdo, tal frieza espiritual que a igreja está atravessando, que muitos cristãos em todo o mundo estão atravessando. E no cenário que nós estamos vendo no Brasil e no mundo, a frieza acerca da volta de Jesus é clara. Você não vê na igreja. Eu vou ao culto, escuto sempre o meu pastor falar, o pastor da igreja que eu frequento, que eu faço parte, eu escuto sempre ele falar que Jesus está voltando. Graças a Deus que eu ainda escuto aonde eu cultuo, aonde eu adoro. Mas por parte de cristãos individuais, eu não escuto. Até cristãos fervorosos estão focados na questão política, na questão do movimento político, geopolítico, nacional, mundial, esquecendo-se de que são sinais. A tendência é piorar, a tendência
é a iniquidade se proliferar, aumentar, crescer, a corrupção tomar conta da sociedade. É o que nós estamos vendo e vemos no Brasil. Não há melhoras. O princípio das dores de parto, as dores vão aumentando. E a criança vai nascer. E quando essa criança está para nascer, as dores de parto aumentam. Os sinais aumentam. E nós temos visto diversos sinais aumentarem. Sinais no céu, coisas espantosas, grandes sinais do céu. Terremotos, fome, epidemias. A pandemia está voltando. No meu trabalho, casos e mais casos estão surgindo novamente desse vírus que assolou o mundo. Porque não há melhoras. A esperança não pode estar nos governos. A esperança não pode estar no homem da terra. O nosso foco, a nossa cidade, a nossa esperança está nos céus. Então nós não podemos perder o foco de que o Senhor Jesus voltará. Não podemos perder a esperança. Nós não temos visto praticamente ninguém falando da volta do Senhor Jesus. Mas é o cenário que vai acontecer. A hora em que não pensais, virá o vosso Senhor. Em Lucas ele deixou muito claro, claríssimo, que ele viria como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Olhai por vós, para que não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de bebedeira e dos cuidados da vida. É exatamente isso que nós estamos vendo, o cenário, os cuidados da vida tomando conta dos nossos corações. Falo no modo geral dos cristãos, da igreja, esquecendo-se de olhar para cima e dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Não podemos deixar essa chama se apagar. Não podemos deixar essa esperança esmorecer. Todos os dias eu penso na volta do Senhor Jesus. Todos os dias eu desejo, Senhor, como seria maravilhoso se o Senhor voltasse hoje. Como eu queria que o Senhor voltasse hoje. Isso está vivo no meu coração, ainda que muitas vezes em silêncio, ainda que eu passe dias sem fazer vídeos, mas vez ou outra estou aqui fazendo como estou agora, porque eu ouvi isso ontem de uma pessoa que se diz cristã, que se diz evangélica, que conhece a Bíblia, mas não vive a Bíblia. É realmente lamentável. E nós não podemos cair nessa falácia satânica. Satanás quer fazer do Senhor Jesus um mentiroso. Satanás quer fazer da palavra de Deus mentirosa. Como ele disse lá a Eva: certamente não morrereis se comer do fruto. Deus disse que morreria, mas ele vai e diz a Eva que não morreria. Ele quis fazer Deus de mentiroso para Eva. E esse é o projeto de Satanás. Esse é o caráter de Satanás, mentiroso. E ele quer fazer exatamente isso. Ele quer inserir no meio da igreja, no coração dos cristãos, que Jesus não vai voltar. Eu já ouvi isso de outro crente também, que ele já veio, ele não vai voltar. E aí a pessoa esfriou, se afastou de Deus, perdeu o foco, perdeu a esperança, perdeu a essência. A lamparina se apagou. E se o noivo vier, como fica a situação dessas pessoas? Como fica a situação dessas pessoas? Isso é preocupante. E eu tenho que me preocupar com isso para não deixar meu coração também esmorecer e esfriar. Dizendo, proclamando, usando aqui o canal e falando para as pessoas que Jesus vai voltar, não importa. Quer eu viva, quer eu esteja morto, um dia ele voltará. Ele vai cumprir com a sua promessa. Ele é verdadeiro. Seja todo homem mentiroso, como diz a palavra.
Mas o Senhor Jesus é a verdade e Ele vai cumprir com a sua palavra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que presto venho. Ele vem como laço, Ele vem como um relâmpago, Ele vem como um ladrão, como diz em Pedro, no mesmo capítulo que nós lemos, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ele vem de surpresa, Ele vem sem que as pessoas esperem, Ele vem sem que as pessoas estejam na expectativa, Ele vem sem que as pessoas estejam pensando, Jesus virá. As pessoas vão estar com o coração frio. Por isso que Ele disse, quando o Filho do Homem vier, porventura achará a fé na terra? Isso é uma pergunta que traz uma resposta negativa. Não, não achará fé na terra. Não achará fé na terra, porque vão estar com os corações frios, esmorecidos. Portanto, guarde o seu coração. Guarde o seu coração dessa frieza. Vigie o seu coração para não descrer na palavra do Senhor e dar ouvido à voz de Satanás. Satanás sabe que a volta de Jesus, que o arrebatamento da igreja e que o arrebatamento é a esperança da igreja. Ele sabe que o Apocalipse é a eternidade. Ele sabe que ali está todo o desfecho dele e de tudo que vai acontecer. Ele quer fazer as pessoas terem medo de ler a palavra. Ele quer fazer as pessoas ter medo de falar na volta de Jesus. Ele quer fazer as pessoas ter medo de ouvir dizer que Jesus vai voltar. Ele quer fazer as pessoas ter medo de ler o livro do Apocalipse, de meditar, de ouvir uma mensagem sobre a volta de Jesus ou sobre o Apocalipse, de ouvir esse vídeo. Portanto, mantenha-se alerta, cuidado com o que as pessoas elas dizem, porque palavras satânicas, palavras negativas, palavras que tentam muitas vezes fazer você descrer, a pessoa acaba descrendo. Por isso que o Senhor Jesus não deu ouvido ao que Pedro disse a ele, e ele disse logo: arreda Satanás, porque tu não entende as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Então há muita gente aí que não entende a palavra, não entende de profecia, não entende de escatologia, não estudou escatologia, não entende, não consegue entender pelo Espírito a palavra profética, porque os seus corações estão focados nos bens da terra, na vida terrena apenas, esquecendo-se das coisas que são de cima. Compartilhe esse vídeo. Deixe o seu comentário, o seu like, porque é importante que você divulgue, que você fale que Jesus vai voltar. Ele vem e vai pegar muitos de surpresa. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos. E lembre-se, o Senhor Jesus vai voltar. Esteja pronto, esteja com o coração preparado, esteja com a lamparina acesa e os lombos cingidos. Porque a trombeta ela vai tocar. Cedo ou tarde, ela vai tocar. Nós vamos ouvir o soar da trombeta e nós seremos transformados, elevados às alturas e nos encontraremos com o Senhor e estaremos para sempre com Ele. E viveremos a eternidade. Deus abençoe a todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.